Fala galera, e aí? Bom, você por acaso, em algum problema de matemática, já precisou encontrar a equação de uma reta tangente a uma elipse, uma parábola, uma hipérbole, uma cônica em geral? Você deve ter aprendido a fazer delta igual a zero, ou então fazer derivada. E se eu te ensinar um jeito de fazer a equação da reta tangente sem nada disso? Então vem comigo, porque está começando mais um vídeo do nosso quadro Bom Pra Caraca. Bom, gente, olha só. Para você encontrar a equação de reta tangente a uma curva qualquer, existem vários mecanismos para você fazer isso. Você pode fazer via sistema, igualando equações, encontrando uma equação do segundo grau para fazer delta igual a zero. Se for uma equação um pouco mais complicada, você faz por meio de derivada. Mas em um caso muito particular, que são os casos das cônicas, você pode fazer algumas transformações na equação da própria cônica que já dão para você direto a equação de uma reta tangente num determinado ponto da cônica da forma x0, y0. Então imagina que eu tenho uma elipse, uma parábola e uma hipérbole, e eu quero saber a equação de uma reta tangente num pontinho específico da cônica, naquele pontinho que vai ser o nosso ponto de tangência. O que eu faço para encontrar muito rapidamente a equação da reta tangente? Vem cá. Lá na equação da cônica, na equação geral da cônica, escrevi a cônica abertona assim para você ver como é que fica a equação dela. O que você vai fazer? No lugar de x ao quadrado, você vai colocar x vezes x0, onde x0 é a abscissa do ponto de tangência dessa reta tangente que você quer. Y ao quadrado, você vai trocar por y vezes y0, onde y0 é a ordenada desse ponto de tangência. O x, você vai trocar por x mais x0 sobre 2. O y também você troca por y mais y0 sobre 2. E se houver um termo misto lá na equação da cônica da forma xy, você troca por x0y mais xy0 sobre 2. É só fazer isso que você tem direto a equação da reta tangente à cônica em questão. Duvida? Então vem comigo. Olha aqui, ó. Imagina, por exemplo, que eu dou para você a equação de uma hipérbole da forma x ao quadrado sobre 2 menos y ao quadrado sobre 3 igual a 1. Eu peço para você encontrar a equação da tangente nesse ponto aqui, 2 raiz de 3. Então 2, na verdade, é o nosso x0 e o raiz de 3 é o nosso y0. O que eu vou fazer? Se na equação da hipérbole eu só tenho o termo x ao quadrado e y ao quadrado, eu vou trocar x ao quadrado por x vezes x0, ou seja, x vezes 2, que dá 2x, e eu vou trocar o y ao quadrado por y vezes y0, ou seja, por raiz de 3y. Acabou tudo. Pronto. Olha aqui, ó. 2x sobre 2, menos raiz de 3y sobre 3, isso é igual a 1. Acabou. A equação da tangente está aqui, isolando o y, raiz de 3 que multiplica x menos 1. É uma ideia muito legal, cara, é muito rápido fazer isso e ajuda demais na hora de fazer uma conta muito complicada no meio de uma prova. Agora, tem um detalhe que é muito maneiro. Se esse ponto aqui não pertencer à cônica, essa reta não vai ser mais tangente, mas ela vai ser uma reta especial. Ela vai ser a reta polar. Então, pode ser a equação da reta tangente ou pode ser a equação da reta polar. Sandro, que coisa é essa? Equação de reta polar. Imagina, por exemplo, você tem uma determinada cônica e um pontinho fora dela. O que é a equação da reta polar, gente? A equação da reta polar é a reta que liga os pontos de tangência que você pode estabelecer quando você traça as tangentes a partir desse ponto. Ou seja, quando você traça as tangentes a partir desse ponto que não pertence à cônica, ele vai, essas retas tangentes vão tangenciar essa cônica em dois pontos. A reta que liga esses dois pontos é chamada de reta polar. Então, mesmo que o ponto não pertença à cônica, aquela reta que você encontra, ela tem um significado geométrico muito maneiro. É a reta que une os pontos de tangência das retas tangentes traçadas a partir desse ponto que não pertence à cônica. Quer ver um exemplo muito maneiro de como essa equação pode te ajudar bastante? Na prova de 2018 e 2019 da Escola Naval, apareceu um probleminha que era o seguinte. Ele dava pra gente uma elipse de equação x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 25 igual a 1. E aí, a partir do ponto 8, 0, que é esse pontinho aqui, ele traçava duas retas tangentes, as retas R e S, tangentes à elipse, tá? Essas retas tangenciavam a elipse nos pontos A e B. E o problema perguntava pra gente qual era a área do triângulo PAB. Olha, por meios triviais, usando derivada ou simplesmente geometria analítica, você ia perder um tempo danado para fazer esse problema.
Se você usar esse bisuzinho que eu te mostrei agora, o problema sai muito rapidamente. Porque olha só, gente, vamos tentar encontrar a equação dessa reta tangente, que eu já sei que não é a tangente, é a reta polar, porque eu já sei que o ponto 80 não pertence à elipse. Se você substituir, é fácil você ver isso. Então o que eu vou fazer, pessoal? No lugar de x ao quadrado, eu vou colocar x vezes x0, ou seja, x vezes 8, 8x. E no lugar de y ao quadrado, eu vou colocar y vezes y0. Só que o nosso y0 é 0, então y vezes 0 dá 0. Ou seja, eu vou trocar o x ao quadrado por 8x e o y ao quadrado eu troco por 0. Como é que fica a equação, gente? 8x sobre 16 igual a 1, portanto você encontra x igual a 2. E faz todo sentido, porque se a elipse é essa aqui, ó, essa reta AB é de fato a reta x igual a 2, que é essa reta amarela que eu estou destacando para você aqui. Ó. Então essa reta aqui, ela passa exatamente no x igual a 2. Pronto, essa é a reta polar que une os pontos de tangência dessas retas tangentes à elipse. Repara, se essa reta é a reta x igual a 2, como é que você encontra os pontos A e B a partir desse desenho? É só você colocar x igual a 2 na equação da elipse. Por quê? Você vai encontrar as coordenadas y dos pontos de tangência. Então faz isso. Coloca x igual a 2 lá na equação da elipse. Como é que fica isso? 2 ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 25 igual a 1. Você acaba encontrando que o y é igual a mais ou menos 5 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, essas são as coordenadas y dos pontos de tangência dessas retas com a elipse. Conclusão, pessoal, nosso problema já acabou. Sabe por quê? Porque o triângulo PAB, repara, como é que você vai calcular a área desse triângulo? É a formulazinha, base vezes altura sobre 2. Quem é a altura desse nosso triângulo, pessoal? É essa distância aqui, ó. É a distância do 2 até o 8, que dá 6. E como é que você encontra a base? A base é essa distância aqui, que é a distância entre as coordenadas y que nós já encontramos no problema. 5 raiz de 3 sobre 2 menos 5 raiz de 3 sobre 2, isso aqui dá 5 raiz de 3. Conclusão, pessoal, área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, 5 raiz de 3 vezes 6 sobre 2, conclusão, gabarito é 15 raiz de 3. Então, essas transformações que você pode fazer são muito úteis, não só para encontrar retas tangentes, mas também para você encontrar retas polares. Gostou desse bizu? Esse bizu é sofisticado, esse bizu é maneiro, porque esse bizu é bom pra caraca.